Queridos, nós vamos estudar esse tema. Nós vamos estudar um tema que inquieta a mim e precisa inquietar a você. Nós vamos estudar um tema que é importante para a vida da igreja. Se estamos estudando eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja, aquilo que a igreja faz, aquilo que a igreja deveria fazer, aquilo que a igreja está prontificada a fazer, chamada a fazer, vocacionada a fazer e, consequentemente, como a igreja se comporta. Esse texto de Marcos capítulo 2 é um texto que nós poderíamos tratá-lo de 6 em 6 meses ou uma vez no trimestre, para que nós pudéssemos entender a importância de cada um de nós no reino de Deus. Por isso o tema, onde me encontro no reino de Deus? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Onde eu me encontro no reino de Deus? Então, se você manter a sua Bíblia aberta no texto de São Marcos, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. E nós vamos ler todos a uma só voz. Tá certo? Diz assim a palavra do Senhor, conforme escreveu São Marcos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. Leamos. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado num ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados e ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Palavra do Senhor. Observe o que diz a introdução. Antes de nós adentrarmos na introdução, eu quero deixar bem claro, irmãos, que ao preparar essa palavra, eu fiz com temor diante de Deus, para que não seja mal interpretada. Eu quero dizer, irmãos, com todo carinho, que a intenção não é outra, senão nós voltarmos a sermos igreja que quer crescer. Igreja que quer fazer o grande diferencial onde ela está situada. Que eu e você possamos entender a importância de sermos igreja. De sermos aquilo que Pedro diz na sua primeira carta: sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, aquele que foi chamado para anunciar as verdades daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Eu e você precisamos entender isso. Observe, Mark Driscoll, em seu livro As 9 Fases da Vida da Igreja, nos chama a atenção para assuntos cruciais sobre a nossa própria prática cristã na igreja. E que, de alguma forma, estamos ou não contribuindo para o seu crescimento ou morte. Em Marcos 2, 1 a 12, faremos uma reflexão da nossa situação frente a esta premissa, vida e morte. Ou seja, Mark Driscoll, ele no seu livro As 9 Fases da Igreja, ele vai desde nascimento até a morte. E ele ainda traz um apêndice sobre ressurreição. Ou seja, fazendo uma leitura sobre a igreja pós-moderna, não é uma igreja da Europa, não é uma igreja onde o liberalismo cristão a matou, mas uma igreja principalmente latina, assim como a nossa, igrejas que têm vivido a fase do nascimento, a fase da adolescência, da infância, adolescência, da maturidade, até a fase da paternidade, onde é quando começa a se multiplicar, a crescer de forma com mais desenvoltura. Enquanto nós estivermos estudando essa lição, esse assunto, é importante que eu e você possamos nos situar e fazer uma avaliação. Em que situação a nossa igreja hoje está, de fato e de verdade? Nós já não estamos mais na infância. Nós não estamos começando uma igreja. Nós estamos na fase da paternidade. Mas eu, como parte do corpo de Cristo, que contribuição eu tenho dado para que essa paternidade, ela não só subsista, mas como ela permaneça e ela multiplique. Vamos para frente. Observe o texto. Olhando para o texto, no capítulo 2, diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Versículo 2: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Vamos nos situar. Primeira lição: os que ficam à porta. Não esqueçam do tema: onde eu me encontro no reino de Deus. Quem são esses os que ficam à porta? Os que ficam à porta são aqueles que não entram e nem deixam os outros entrarem. Os que ficam à porta, eles mais atrapalham do que ajudam. No texto, ficar à porta é justamente colocar-se à porta. Mas eu e você precisamos entender que ficar à porta aqui é justamente estar com o pé dentro, quando a maioria das vezes está com o pé lado de fora. Você está à porta, você está indeciso, não sabe se entra de fato e de direito, ou se você fica lá de fora. Então, para você não ser chamado de desigrejado, você fica à porta. Mas quem está à porta, irmãos, nem está lado de dentro, nem está lado de fora. Eu e você precisamos entender. Observe, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo à porta eles achavam lugar. Tinha pessoas que queriam entrar, mas não podiam entrar porque tinha alguns que estavam à porta. E às vezes é assim que eu me comporto, é assim que nós nos comportamos. O nosso testemunho, a nossa conduta, a nossa prática cristã está impedindo outros de adentrarem. E eu e você, às vezes, estamos à porta. E por estarmos à porta, irmãos, nós atrapalhamos aqueles que querem entrar. Aqueles que estão à porta deveriam fazer uma autoavaliação e entender: se você está à porta, você deve e deveria estar dentro. Porque foi para aqui, para dentro, que Deus nos chamou. Vai chegar o momento de nós irmos para fora. Mas irmos afora, mas para anunciar o Evangelho. Não para ficarmos afora, para sermos empecilho para aqueles que querem entrar.
E às vezes, por causa da minha infantilidade cristã, por causa do meu problema emocional, por causa do meu problema pessoal com A, com B, eu nem entro e nem deixo outros entrarem. O certo, o bom, é que eu resolva meu problema. O certo, o bom e o cristão, o comportamento cristão é que eu resolva o meu problema. Não só comigo, mas também com o outro. O texto bíblico diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Eu preciso entender essa premissa. Eu não posso estar à porta sendo um obstáculo para aqueles que querem entrar. Eu preciso entender a vocação e o chamado pelo qual Deus me chamou. Quando nós fomos aqui um dia, ou seja, a igreja de origem, que nós fomos aceitos como membros da igreja, nós nos comprometemos a muitas coisas. Não só entregar o dízimo, mas nos reunirmos frequentemente, sustentar a igreja em oração, obedecer às autoridades eclesiásticas enquanto elas forem fiéis às Sagradas Escrituras. Se elas não estão sendo fiéis às Sagradas Escrituras, então você precisa fazer um documento para o conselho da igreja. O conselho da igreja, se não dirigir esse documento ao presbitério, você vai então dirigir esse documento ao presbitério, e assim a gente vai resolver os problemas. Mas nós não podemos estar à porta. Nós não podemos deixar de assumir literalmente o ministério pelo qual Deus nos chamou. Há uma outra lição, versículo 2, parte B. Os que pregam e ensinam a palavra. Há aqueles que ficam à porta, mas há também aqueles que anunciavam a palavra. Observe, diz o texto, diz assim: e anunciava-lhes a palavra. Jesus estava ali na casa de Pedro, não na sua casa propriamente dito, mas observe, eu sou daqueles que pregam e ensinam a palavra. Em Mateus capítulo 9, eu vou pedir que alguém abra, por favor, a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Mateus 9, 35, que tem algo muito interessante sobre o ministério de Jesus. E nós vamos ler todos a uma só voz. Mateus 9, 35. Olha o que diz Mateus 9, 35. Vamos todos ler a uma só voz? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Essas são uma das marcas do ministério de Jesus. Agora, uma pergunta retórica: qual é a marca do seu ministério? Isso, qual é a marca do seu ministério? Eu e você precisamos. É óbvio que nem todos são profetas, conforme diz lá no livro de Efésios, Paulo escrevendo que nem todos são professores ou maestros, nem todos são fazedores de milagres, mas todos têm, no mínimo, um dom, um talento para usar no reino de Deus, e precisamos colocá-los em prática. E às vezes nós queríamos ser aqueles que pregam e ensinam a palavra. E Calvino disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: olha, se ensina mais com a vida do que com a palavra. Ou seja, a minha vida, ela precisa ser algo que fale alto às pessoas. Mas às vezes nós temos alguns entraves. Às vezes nós temos uma vida muito light no que diz respeito à frequência na igreja. E isso tem prejudicado o crescimento da igreja. Por isso, Mark Driscoll falou aquelas 9 fases. E às vezes, irmãos, há umas dificuldades tão grandes, e são coisas que nós podemos resolver de forma fácil. Quando você lê as 9 marcas,
conforme escreve o Denver em outro livro, sobre as 9 marcas da igreja, ele diz o seguinte: ele diz que nós precisamos ter a marca do crescimento. A igreja precisa ter a marca do crescimento. Se discutiu muito sobre crescimento de igreja, principalmente nas épocas dos anos 90 para os anos 20, falaram muito em crescimento de igreja. E se envolveram e trouxeram muitas estratégias e metodologias de crescimento de igreja. E todos entendiam que essas ferramentas eram úteis para o crescimento de igreja. Dentro de suas realidades. Por exemplo, me permita o exemplo. Quando missionaram na Bolívia, o que funciona é culto na praça. Culto na praça funciona na Bolívia. Onde nós estávamos, uma cidade rural, uma cidade de 22 mil habitantes, uma cidade pequena, onde a diversão, onde a praticidade de tudo está na praça. Então as pessoas se concentravam na praça. 9 horas da noite as pessoas já estavam em casa, não tinha mais nada para se fazer na rua. Então o que é que nós fazíamos? 7 horas da noite estávamos com uma caixinha de som, um microfone pregando o evangelho na praça. E isso funciona. Isso hoje não funciona em cidade grande como a nossa hoje. Mas nós precisamos fazer algo que funcione. Os que pregam e ensinam a palavra se pregam mais com a vida do que com palavras. E Jesus Cristo estava ali entre a multidão, pregando a palavra. E eu e você precisamos entender o mesmo. Semana passada foi falado sobre o Evangelho de Mateus 28, o ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Eu creio, irmãos, que nem todos aqui foram chamados para ir para uma missão transcultural, claro. Mas todos fomos chamados para viver e pregar o Evangelho. De uma forma ou de outra. E dentro dessa ideia de estratégias, irmãos, nós precisamos pensar o que fazer para que a nossa igreja não morra. O que fazer para que os membros da igreja não saiam da igreja? O que é que está acontecendo? Nós precisamos descobrir. Porque a porta de saída, ela está mais aberta do que a porta de entrada. E que grau de importância eu tenho nisso? Que forma eu tenho contribuído para que essa porta de saída, ela se mantenha mais fechada do que aberta? Nós recebemos, por exemplo, 10 pessoas ao ano por profissão de fé, batismo e transferência, mas temos 15 saindo. Ou 15 que se ausenta paulatinamente dos trabalhos da igreja. No hall de membros está lá como um membro da igreja, mas na vida prática da igreja não está. O que nós precisamos fazer? Como fechar as portas do fundo? Temos que pensar juntos. Vamos para frente. Terceira lição. Os que ajudam indiscriminadamente. Olha no texto, versículo 3. Voltando lá em Marcos capítulo 2. Observe. Em Marcos capítulo 2 diz o texto. Versículo 3. Diz assim o texto. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Olha só. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Terceira lição, os que ajudam indiscriminadamente. Irmãos, tem coisas que acontecem na igreja, confesso a vocês, que eu não concordo. Mas eu não deixo de ajudar por causa disso. O que às vezes acontece é que eu não concordo, eu não quero saber e estou torcendo que dê errado. Está errado, não pode ser assim. Eu não concordo, e se eu puder multiplicar negativamente, eu multiplico. Não pode ser assim. Nós somos um corpo, nós somos a igreja do Senhor.
Às vezes, uma das formas de minar o trabalho da igreja é se ausentando. Outro é fazendo programações paralelas. Tudo isso mina o trabalho da igreja. E eu e você somos responsáveis para unir e não para afastar. Os que ajudam indiscriminadamente. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico. Se eu e você pudermos ajudar, de qualquer forma, vamos ajudar. Se eu e você pudermos aconselhar, vamos aconselhar. Se eu e você pudermos visitar as pessoas que não estão vindo à igreja, vamos visitá-los. E se a pessoa vem falando que está errado, isso está errado, vamos falar com quem de direito. Não vamos falar pelos corredores, não vamos falar em outro ambiente, vamos falar com quem de direito. Vamos falar com o conselho da igreja. Não concordamos com isso, com aquilo. De que forma pode melhorar? Há um percentual de insatisfeito. Como mudar essa realidade na vida da igreja? Se não, irmãos, nós, conforme diz o Driscoll, a igreja ela vai sendo minada, até chegar a uma fase, que é a fase da morte. Nós somos responsáveis, nós amamos a igreja. Eu não estou falando só a igreja de Cristo Jesus, mas nós amamos onde nós nos reunimos. Nós amamos esse lugar, nós amamos as pessoas. É óbvio, é verdade que tem algumas que a gente tem que engolir, mas essas pessoas, Jesus morreu por elas também. E eu e você precisamos desenvolver a política da boa vizinhança para tratarmos, para crescermos juntos, porque somos o corpo de Cristo. Se cada um estiver buscando o seu próprio caminho, se cada um estiver fazendo suas próprias vontades, irmãos, mais cedo ou mais tarde, a Igreja Presbiteriana da Glória vai ficar só nos anais da história como uma igreja que crescia, uma igreja que foi atuante, e hoje fica apenas a nostalgia. Nós somos responsáveis para mudar esta realidade. Vamos ajudar indiscriminadamente, não importa. Vamos ajudar. Podemos ajudar uma pessoa de forma emocional, ajude. Vamos ajudar uma pessoa economicamente, vamos, ajude. Você pode ajudar aconselhando, ajude. Visitando, ajude. De qualquer forma, ajude. Tem pessoas que precisam de ajuda. A quarta lição, os que pensam estrategicamente para o bem. Versículo 4. Descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. Irmãos, deixa eu dizer, esse ponto é muito importante. Os que pensam estrategicamente para o bem, sem tirar nem pôr. Há muitos aqui, muitos, profissionalmente bem-sucedidos, totalmente bem-sucedidos. Família ajustável, família equilibrada, filhos na presença do Senhor, criados no temor do Senhor, pessoas que são bem-sucedidas nos seus trabalhos, têm estratégias, têm metodologia, têm ideias, mas por que não usam essas ferramentas em benefício da igreja? Por que não usam? Poderíamos usar. Se há um professor de português, e se na liderança, o pastor, os pastores, os presbíteros, os ministérios de louvor, aqueles que têm uma conotação, aqueles que têm a concordância, a colocação do verbo ruim, e eu sou um professor de português e posso auxiliá-lo, por que não auxiliá-lo? Por que não ajudá-lo? Não é mais fácil do que falar com a pessoa do lado? Do que multiplicar negativamente? Eu ajudo outras pessoas. No meu trabalho eu sou o chefe, no meu trabalho eu sou o estratégico, e na igreja eu quase não apareço e poderia dar uma contribuição muito grande na vida da igreja. Por que não faz isso? Vamos pensar estrategicamente. Estamos finalizando o ano, estamos começando um novo planejamento estratégico para 2025. Falei para o pastor assim, pastor, vamos chamar umas pessoas estratégicas para que a gente
planeje, para que nós façamos o planejamento estratégico para 2025 com a participação da igreja. Nós queremos uma gestão saudável, participativa. Nós queremos que a igreja sinta-se parte, não de um pedaço, mas do todo. Todos nós somos responsáveis, ainda que a coisa aconteça no púlpito, alcança toda a igreja. Eu e você podemos dar uma contribuição muito maior, e eu não estou falando de contribuição financeira, eu estou falando de contribuições que podem ajudar no planejamento estratégico da vida da igreja, que podem melhorar em todos os aspectos. Seneca diz uma coisa muito interessante, entre tantas coisas que ele diz interessante, ele diz assim: saber o que é correto e não fazer é falta de coragem. Saber o que é correto e não fazer é falta de coragem. Nós temos coragem para tanta coisa, por que não temos coragem para fazer o que é correto? Por que não temos coragem para fazer aquilo que deve ser feito? E é aquilo que depende da minha vida espiritual, depende de sua vida espiritual, depende da vida dos nossos filhos. E por que não nos envolvermos? Por que não nos comprometermos? A quinta lição diz assim: os que têm fé, versículo 5. Vendo-lhes a fé, observe no versículo 5, diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Observe, vendo-lhes a fé, tanto do paralítico como daqueles que carregavam o paralítico. Eu e você precisamos ter fé. Ter fé que a coisa vai melhorar. Ter fé que a minha conversa com aquele irmão, com aquela irmã, que não dá para engolir, nós possamos chegar a um denominador comum. Ter fé de que Deus pode melhorar os nossos relacionamentos. Ter fé de que Deus pode melhorar a igreja a partir do já, a partir do hoje. Ter fé que a minha participação, a minha frequência, a minha contribuição, observe, repito, não estou falando de dinheiro, a minha contribuição neste empreendimento chamado igreja, ele é muito importante, por menor que seja. Ah, mas eu não sou um oficial da igreja, então é importante. A sua ideia é importante, a sua participação é importante. Ah, mas eu sou mulher, é importante porque você é mulher e deve participar. Eu sou adolescente, não importa, o que importa é a sua contribuição. Os que têm fé, vamos crer, irmãos, que Deus pode mudar a nossa realidade a partir do já. Não vamos esperar, não, a partir de 2025 eu vou começar a frequentar os trabalhos da igreja, vou assumir o ministério que Deus me confiou. Por que não assume a partir de agora? Algumas vezes, líderes do Ministério do Louvor estão falando aqui: irmãos, ore pelo Ministério do Louvor. Às vezes, irmãos, eu faço parte do grupo e lá tenho a maior dificuldade para se fazer uma escala do domingo de manhã. Para mim e para você, que ao chegar domingo de manhã a coisa está funcionando aqui, é perfeito. Mas você precisa ver durante a semana para preparar a escala para se estar aqui. O pessoal do Ministério de Louvor precisa das nossas orações. Precisamos cobri-los com oração. Precisamos ter fé que Deus pode me usar, te usar, nos usar para que a igreja seja muito melhor. Tenhamos fé. Versículo 6. Voltando. Versículo 6. Os que censuram. Observe no versículo 6. Diz assim: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e razoavam em seu coração. Razoavam eles criticavam. Irmãos, dizem que há críticas construtivas e críticas destrutivas. Eles arrazoavam. Sabe o que eles diziam? Esse camarada não pode fazer isso. Ele merece a morte. E falavam. Eles
pensavam, eles maquinavam, arquitetavam de forma maligna contra Jesus. Às vezes sem querer, eu e você fazemos o mesmo. Passamos a razoar. Outro dia eu estava numa igreja e terminou o culto, faz muito tempo inclusive, e as pessoas falando lá, eu não gostei do culto. Eu cheguei para a pessoa e disse assim: mas você não tem que gostar do culto. Aí disse: por que não, pastor? Disse: porque o culto não é para você. Quem tem que gostar do culto ou não é Deus. O culto não é para você. A menos que você se ache que é a pessoa mais importante desse lugar e que o culto foi para você. O culto é para Deus. O que eu e você precisamos é interceder para que as falhas, os erros de liturgia, de ministração, fora do tempo, que aconteça, não aconteça mais. Mas eu e você não podemos dizer que não gostamos do culto, porque o culto não é para nós. É um detalhe interessante, que às vezes a gente nem presta muita atenção. Eles estavam o quê? Sentados. Acomodados. É a pessoa que fica só observa. Plateia. Tá bom? Então, os que mais participam são os que menos criticam, os que menos arrazoam. Por quê? Porque no reino, irmão, quem faz alguma coisa passa a ser vidraça. Passa a ser vidraça. Por exemplo, se eu nunca pregar, e se o pastor Arildo nunca pregar, vocês nunca vão ver nossos erros, nossas falhas. Então nós não vamos nunca receber pedradas, nem críticas, porque a gente não erra. Então o que é importante é que nós saiamos dessa ideia de plateia e passamos a ser parte corporativa. Vamos ressuscitar, irmãos, os dons e talentos que nós temos. Nós temos dificuldade no departamento infantil com professores. Nós temos dificuldades nos pequenos grupos. Poxa vida! Em todas as igrejas presbiterianas que eu vou pregar, eu pergunto aos pastores: vocês têm pequenos grupos, irmãos? E temos, e muitos, e funcionam. Está vindo um pastor da igreja presbiteriana de Manaus, vai falar sábado e domingo na igreja presbiteriana do Morro, em Guarapari. Sábado à noite eu vou estar lá. Domingo de manhã e à noite não posso. Mas ele vai falar principalmente sobre pequenos grupos. Sabe quantos pequenos grupos tem a igreja presbiteriana de Manaus? 250 pequenos grupos. 250. Será que eles não têm problema? Tem. Mas eu acredito que eles querem resolver os problemas. Então, quando eu e você, irmãos, entendermos que se estamos doentes, nós precisamos de cura. Nós vamos chegar nessa parte, nós precisamos de cura. Eu estou enfermo espiritualmente, preciso de ajuda. Então peça ajuda. Sozinho nós não vamos avançar. E quando eu estou enfermo, eu passo a enfermar ou adoecer o outro se eu não me cuido. Nós precisamos entender isso. Os que criticam e nada fazem. Tem os que censuram no versículo 6 e tem os que criticam e nada fazem no versículo 7. Observe. Porque fala ele deste modo: isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Esses que estavam criticando, eles não estavam carregando ou ajudando o paralítico a chegar diante de Jesus. Eles não estavam carregando o fardo. Eles não estavam abrindo o eirado para que o enfermo, o paralítico, chegasse à frente de Jesus. Sabe o que eles estavam fazendo? Assistindo. Nós precisamos entender e perceber onde eu me encontro no reino de Deus, porque é este o tema da nossa fala hoje. Onde eu me encontro no reino de Deus? Versículo 8 a versículo 11, eu chamo de os ousados. Observe, versículo 8.
Diz assim: e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Nós precisamos ser ousados. Eu e você precisamos ser ousados como foram aqueles homens que carregaram o paralítico. Precisamos ser ousados como o paralítico. Provavelmente o paralítico deve ter dito assim: vocês me levam? Vocês me deixam lá de frente de Jesus? Talvez os quatro, um deles deve ter dito: cara, não dá não, tem muita gente na porta atrapalhando, não dá para a gente entrar. Talvez os quatro tenham dito assim: olha, a gente não promete, mas vamos tentar. Mas eu e você precisamos ser ousados, independente de qualquer coisa. Nós precisamos, quando alguém... Eu já contei para vocês, se não contei, deveria ter contado. Numa ocasião, eu estava em casa ainda, quando o pastor da primeira de Campo Grande, uma irmã tocou o telefone me chamando e disse assim: pastor, o senhor pode vir aqui em casa? Eu disse: foi que houve, fulana? É que minha vizinha está endemoniada. Eu disse: pronto. Isso não é com pastor presbiteriano, menino. Eu pensei comigo, eu não disse isso a ela, claro, né? Eu disse: pronto, agora já foi. Pastor, apresse, por favor, ela está quebrando tudo. Eu digo: misericórdia. Eu disse: Glaucia, vem cá, fica aí no quarto, de joelho, pede a Papai do Céu proteção e cuidado, porque Geraldinho vai lá. Misericórdia. E fui. E já fui na oração: Senhor, me cobre com teu sangue, porque essas experiências é muito ruim. A última vez que eu passei por isso em São Gabriel da Palha, deu o maior rebu. Jesus, me ajuda, vamos lá comigo, vai na frente, vai dar o passo primeiro. Ele foi dando uma e eu fui dando outro. E assim eu cheguei na casa da irmã. Skedma, aí o esposo disse: ela não está aqui não, ela está lá no outro lado. Eu disse: por que você não está lá? Disse: não, pastor, isso não é comigo, é com o Senhor. Eu digo: lasqueira, é comigo? Eu disse: o senhor não é o pastor? Eu digo: tá bom, fulano. Eu fui. Cheguei lá, eu disse: Kedma. Aí ela: entra. Quando eu cheguei, a mulher estava acuada no canto da parede assim, com os olhos tudo virados. Eu disse: meu Deus. Eu disse: o que é que eu vou fazer aqui, Jeová? Aí a irmã mais ousada do que eu: fecha a porta, não sai ninguém. Eu digo: não, que é isso? Ela disse: não entra, não deixa ninguém entrar, pastor, só nós três. Eu digo: misericórdia, então vamos. Se é só nós três, eu digo: agora eu já sei que Deus está nesse negócio. Mas por dentro eu estava trêmulo, claro, verdade seja dita. Pastor, o senhor ora. Eu disse: irmã, mantenha os olhos abertos, não feche os olhos não. Ela disse: mas é assim mesmo. Eu digo: você já sabe, né? Eu digo: sei. Eu digo: que bom que ela já tem experiência. E a gente começou a orar. Começamos a orar, e a mulher mexia, batia a cabeça na parede, batia, virava. Sai em nome de Jesus, sai. E quanto mais eu gritava: sai, a pessoa virava, e não saía. Depois ela virou assim, pum, ficou parada. Eu digo: bem, deve ter morrido de tanto bater a cabeça na parede. Se tirar a impressão digital, vai ver que eu não fiz nada, né? Aí ela: quase que eu falo o nome da irmã. Fulana, que houve? Aí aquela paz no meu coração. Eu digo: misericórdia, que negócio estranho. Veio uma alegria assim, triunfante. Eu disse: como é o seu nome? Ela disse o nome. Aí a irmã disse: é fulana. Aí eu disse: olha, traz uma água para ela. Trouxe uma água, ela encostou lá e nós começamos a conversar. Moral da história: ela tinha feito pacto com o diabo para que o seu marido não saísse de casa como ele disse que ia sair. Irmãos, eu não quero uma experiência dessa para ninguém, mas se for necessário tenha, e glorifique a Deus.
Seja ousado. Nós precisamos ser ousados. Não é porque é pastor, é porque é lavado, regenerado no sangue do Cordeiro. Porque somos novas criaturas. Eu e você precisamos ser ousado. Ser ousado na igreja. Chegar aqui, está insatisfeito com alguma coisa, procura o pastor, procura o presbítero, fala, comenta, mas não se ausenta. Não fala com quem não pode ajudar, fala com quem pode ajudar e que pode resolver. Mas não se ausente da igreja. Não abandone o seu ministério, porque isso prejudica o crescimento da igreja. Seja ousado. Observe. Diz assim: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Jesus disse: toma o teu leito e anda. Para mim, para você, irmãos, os dois são quase impossíveis. Nem eu e você podemos perdoar pecado e temos pouca unção para dizer: levanta-te e anda. Mas Jesus não. Mas precisamos ser ousados. Precisamos ser ousados. Outro pensamento, outra reflexão. É melhor, é um provérbio chinês. Ele diz assim: é melhor arriscar-se a um escândalo do que formar filas com os mortos de espírito. Ah, não consegui. Não porque não conseguiu, porque não tentou. Nós precisamos tentar. É melhor arriscar do que formar filas com os mortos de espírito. Você já tentou? Não. Você já foi lá? Não. Como você sabe que não presta? Precisamos nos arriscar mais. Finalizando, versículo 11. Os que curam, observe: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Quantos de nós, irmãos, estão enfermos emocionalmente? Quantos de nós? Não é doença física, é doença que ninguém vê. E essas doenças são piores. Ah, lembrar daquele que está hospitalizado com câncer é difícil, é verdade. Mas tem muita gente entre nós que é mal resolvido. E se eu e você, ao percebermos, não ajudarmos, não nos acercar, nos aproximarmos a essas pessoas e tentar ajudar, poxa, eu e você só pensamos às vezes em curar fisicamente, mas às vezes em muita gente doente emocionalmente, espiritualmente, precisam de ajuda e nós podemos fazê-lo e não fazemos. 1 minuto apenas. Você pode se colocar em pé, por favor? Só 1 minuto. Aqueles que querem, isso. Aqueles que querem, pode subir a calça se estiver caindo como a minha. Isso, estica o braço, ajeita. Isso. Muito bem. Você pode sentar, se quiser. Pode sentar. Já estamos finalizando. Os que curam. Jesus tem autoridade para dizer: levanta-te, toma o teu leite e anda. Eu e você podemos fazer o mesmo. Eu e você podemos ler mais para ajudar mais. Eu e você podemos nos aproximar mais das pessoas. Eu e você podemos nos acercarmos mais às pessoas. Eu e você podemos fazer muito mais do que temos feito. Os que obedecem, versículo 12, observe, diz o versículo: então ele se levantou. Versículo 11, eu te mando, levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa. Versículo 12, então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Os que obedecem. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Seria muita presunção de minha parte, ao terminarmos essa fala hoje, ou até mesmo à tarde, à noite ou amanhã, nós que temos algum desentendimento com alguém, já irmos de imediato e tentarmos fazer as pazes. Seria muita presunção da minha parte.
Seria muita presunção de minha parte dizer que você que está à porta, que nem entra nem sai, que a partir de hoje ou a partir de amanhã você vai tomar a decisão de entrar definitivamente. Seria muita presunção da minha parte. Mas eu confesso a você, esta é a minha oração. Que a partir de hoje você saia daqui decidido ou decidida. Pastor, eu vou mudar o meu comportamento como membro da igreja. Eu não quero ser mais um crente que vem só na escola dominical. Eu estava conversando com, não sei se foi com a esposa, com a Glaucia, mas eu venho na terça-feira, tem um público. Eu venho na quarta, quando tinha culto na quarta, tinha outro público. Eu vinha no coral, tinha um público. Tinha reunião do conselho e paralelo tinha reunião do coral. Quando eu passava aqui, tinha um público. No domingo de manhã, um outro público. Domingo à noite, outro público. Quando tem um funeral, outro público. Ainda que a pessoa que faleceu seja ligada aos membros da igreja. Eu fico pensando assim, poxa, nós somos um, nós podemos ser um. É óbvio, a diversidade das profissões, dos trabalhos, dos horários. Mas é possível, pensando nisso, o Conselho da Igreja tenta unificar os trabalhos da igreja. Traz a reunião de oração para terça-feira e o estudo bíblico para terça-feira. Então, você não precisa vir na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você vem na terça, participa ativamente da reunião de oração no primeiro horário. No segundo horário, estudo bíblico. Em 1h e 10, terminamos o estudo, terminamos nosso encontro, você vai para casa e você vai ter a semana abençoada. Você pode até viajar se quiser e estar aqui no sábado à noite para participar no domingo de manhã e domingo à noite. Mas eu fico pensando comigo, o que é que está fazendo os membros da igreja se ausentarem da igreja? Onde é nós, a liderança, estamos errando? O que está acontecendo? O que está acontecendo que nós, do púlpito, não estamos conseguindo alcançar o coração dos irmãos? Será que está faltando pão na casa do pão? Será que a grama do outro, na verdade, está mais verde do que a nossa e nós não estamos irrigando como deveríamos? Vocês estão entendendo, não? Então, o que está faltando? O que está precisando? Ao percebermos essas falhas, essas necessidades, conversa com quem de direito, conversa com quem pode mudar essa realidade. Porque não é possível, irmãos, entrarmos anos, sairmos anos e sempre a mesma coisa. E observe você que é o primeiro ano que eu estou aqui, já consigo perceber essas coisas que nós podemos contornar porque estão ao nosso alcance. Nós podemos contornar isso. Os que obedecem, ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Nós nos comprometemos a obedecer, nos comprometemos a estar na igreja. O escritor aos Hebreus 10, 25, não abandonei as vossas congregações, como é costume de alguns. Mas parece que não faz sentido para nós. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? A sua insatisfação, ela não pode ser praticada ou vivenciada ou efetivada na ausência, ou na omissão dos dízimos e da oferta. A sua insatisfação tem que ser colocada em palavras com quem de direito, para que a gente possa resolver. Se ausentando e multiplicando negativamente não resolve, pelo contrário, só piora a situação. Última verdade. Os que se admiram e glorificam, versículo 12, observe, diz assim, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. O que aconteceu? O paralítico foi curado. Tem uma pequena parcela que está satisfeita, que está feliz. Mas nós não queremos uma pequena parcela, nós queremos o todo. Nós queremos uma participação ativa
de todos. Nós queremos que todos glorifiquem, que todos se admirem, que todos saiam cheios de Deus por essas escadarias abaixo. Ao terminarmos nossas escolas bíblicas dominicais, nossos cultos na terça-feira e os nossos cultos domingo à noite, todos saiam cheios de Deus e vão glorificando nos seus carros, no ônibus, a pé, seja como for, até as suas casas, e dizer em casa: olha, Deus falou nesta manhã, Deus falou nesta noite, Deus tem falado conosco na igreja. Mas não só uma parcela, mas que todos possam sentir o mesmo. Mas uma coisa é fato, não pode faltar pão na casa do pão. Se nós que estamos a ministrar o pão, não estamos entregando o pão quentinho, gostoso, como deve ser, nós precisamos de uma avaliação. Nós precisamos de capacitação. Nós precisamos de voltar a estudar, a ler. E isso não traz vergonha a ninguém. Mas a igreja tem que manifestar isso. Só fica enrolando, então fala que só fica enrolando, e eu prometo que a partir de hoje eu não fico enrolando mais. Mas não pode deixar de falar, porque se nós pararmos, ou se nós calarmos, até as pedras clamarão. Precisamos. Assim finalizamos, irmãos. Onde me encontro no reino? Não é uma pergunta, é uma reflexão, para entendermos melhor o nosso desempenho na igreja de Cristo. Não é uma crítica, mas uma avaliação consciente do nosso papel em Cristo. Conforme Mark Driscoll, estamos alimentando e fazendo a igreja crescer ou a matando? Estamos fazendo a nossa igreja crescer ou estamos a matando? Onde me encontro no reino de Deus?